Vamos refletir um pouco o objeto. Falar de objeto são várias características. Por exemplo, o objeto sagrado. Nas igrejas, no hinduísmo, espiritismo, catolicismo, protestantismo, existem os objetos sagrados, que são tratados diferentemente. Objetos do lar, objetos da República, são objetos que estão ali reservados, objetos da era do descobrimento, da era do Brasil colônia, Brasil império, outras nações com seus objetos. E objetos representativos, por exemplo, um time tem objetos que são relíquias, que são guardados com, não é, aquelas taças, aqueles troféus todos, enfim. O objeto, existe um objeto de muito valor, por exemplo, diamantes, rubis, diamantes, joias preciosas, relógios, 17 milhões de reais para se adquirir um objeto desse. São objetos valores imensos, milhões e milhões, a gente sabe, a gente conhece as histórias. Tem os objetos pessoais, objeto que para muitos pode não ter valor algum, mas o valor sentimental. Então, aquele objeto tem um valor sentimental que é imensurável para aquela pessoa, para aquele sentimento. E aí a gente entende, também tem os objetos imprestáveis, aqueles que não servem mais para mim, para minha família, mas a gente pode doar. Eles são imprestáveis, vamos chamar imprestáveis, para um determinado, não é, segmento, família, enfim, mas pode servir para outro. E há objetos que não servem mais para ninguém, só servem para o lixo, para o fogo. São objetos e tem várias nuances, tem várias coisas que a gente vai tratar objeto. E eu queria falar aqui sobre a escravidão. A escravidão, os escravos eram tratados como objetos, mas que tipo de objeto? Objeto que vale 17 milhões? Objeto que vale somas vultuosas? Ou um objeto imprestável? Eu só sei de uma coisa, eu posso classificar o escravo como sendo um bem adquirido por um proprietário. Então, do jeito que esse proprietário, esse latifundiário, esse dono de terra da época lá de trás, que eu vou chamar aqui, que não era, mas vou chamar aqui, da era do descobrimento do Brasil, que não foi descobrimento, na verdade. 1500, no ano de 1500, esse latifundiário que lá estava, ele adquiriu bens para a propriedade, bens que ele ia utilizar como montaria, que ele iria utilizar como troca de moeda para vendas, não é? E bens que ele ia utilizar como força de trabalho. E nessa força de trabalho existiam os cavalos, bois, burros, não é? Jumentos, que ele queria como força de trabalho, que ele teria ali para usar na sua propriedade, e também ele estava utilizando o escravo como força de trabalho. E aí é onde eu não entendo por que
alguns proprietários daqueles, a grande maioria, tratavam os escravos muitas vezes pior do que qualquer cavalo, boi, jumento, égua, não é? Muitas vezes pior. Então não era um objeto em si, porque ele tinha um valor. Foi pago um valor para aquele escravo chegar naquela propriedade. Houve um investimento, mas parece que esse investimento não era levado em conta. O dinheiro ali, porque quando a gente compra um determinado bem, a gente quer que esse bem sempre melhore, porque quando a gente quiser revender, a gente tenha um bom valor de mercado com ele. Isso é lógico, isso é lógico. O valor depreciativo, aquela, não é? A gente quer que ele seja o mínimo possível para que se possa reaver o investimento inicial da melhor forma possível. Então, por que tratavam os negros daquela forma? Então, não eram simplesmente objetos. Eles eram tratados por muitos e muitos e muitos daqueles mandatários de uma forma deprimente, de uma forma descomunal. Era nem adversário de guerra é tratado dessa forma, porque existe lei, e quando você tem um prisioneiro que é um adversário seu de uma guerra, precisa se cumprir as determinações das leis internacionais com relação ao tratamento com aquele prisioneiro. Não pode ser tratado nunca como os ditadores fazem, um Hitler fez na vida, e não vamos entrar muito em detalhes não, porque a gente vai entrar também na intentona comunista, vamos entrar nas fogueiras, não é? Que não eram escravos, eram porque simplesmente não concordavam com a ideologia religiosa da época e outras coisas mais. Mas aí eu chego também em alguém que nos trata, aí não é só negro, nem branco, nem amarelo, nem cafuso, mameluco, não, é toda espécie humana é tratada como um filho, aleluia, só Jesus Cristo faz isso. Nós somos tratados não como escravos, nós deixamos de ser escravos para sermos libertos e vivermos como filhos, e esse filho não é simplesmente para viver nessa terra, é para viver com Deus eternamente. Amém.